Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais essa aula. Hoje eu vou estar aqui cortando o cabelo do meu amigo aqui, o Luan. Vou estar dando um talento nesse abacaxi aqui que ele tá na cabeça. E a gente vai estar fazendo aqui um mid fade, vai estar fazendo um degradê. Vamos dar um talento nessa parte de cima do cabelo, então nessa aula a gente vai estar gravando o corte. Em seguida a gente vai mostrar a parte de química para poder derrubar todo esse cabelo que vão fazer uma transformação, tá? Então pega aí, fica atento nos detalhes, fechou? A gente vai começar colocando agora higiênica no cliente. Bota a higiênica no pescoço. Segura cá. Te dobra aqui, ó, o colarinho da camisa dele. Coloca agora a higiênica e conecta essas duas faixas azul que ela tem aqui para poder colocar a capa. E aí a gente chega com o nosso borrifador umedecendo o cabelo dele. Vou pegar o borrifador aqui para a gente poder fazer a divisão mais certa possível. Vou fazer um lado primeiro, vou explicar de forma detalhada esse lado. E aí depois a gente passa para o restante, fechou? Vou molhar o cabelo dele aqui. Vou fazer uma divisão, separando que é a parte de cima e que é a parte da lateral. Como é que eu sei o que é a parte de cima e a parte da lateral do cabelo dele aqui? Eu vou colocar o pente na cabeça dele, vou encostar e vou colocar o dedo atrás. A medida de um dedo mais ou menos vai ser a divisão do cabelo. Já é onde ele está aqui, então só preciso fazer uma linha reta. Deixar uma linha mais certinha ainda. Às vezes com o corte ele vai perdendo o formato. E aí a gente vai fazer essa divisão aqui, vamos separar o que é do topo e o que é da lateral. Vou vir com a presilha aqui só para não dar erro. E aí aqui a gente vai ter a nossa parte da lateral separada aqui no cabelo. Fechou? Eu vou começar o cabelo limpando com o meu pente 2 aqui, já preparando o que é a parte da aresta do cabelo dele. Como eu falei para vocês na aula anterior, a aresta é essa parte, essa faixa aqui da conexão, da parte da lateral com a parte de cima da máquina, do cabelo. Então, eu vou preservar dois dedos aqui da aresta e vou vir limpando o cabelo. Eu entro com a máquina, com a ponta da máquina e depois eu puxo para fora. Põe a ponta da máquina, faço uma pressão e puxa em movimento C. O próprio pente já tem esse formato aqui, essa curvatura, a gente só acompanha. Quando vai aproximando da parte de trás, a gente faz o quê? Como a gente tem muito mais espaço para trabalhar, então a gente não precisa se limitar nesses dois dedos. A gente pode abrir com 3 ou até com 4 dedos aqui de espaço de aresta. Eu não quero uma aresta tão comprida, então vou deixar aqui com 3 dedos. Vou deixar só um dedo a mais do que na parte da lateral. Eu vou limpar a parte de trás também. Como a minha intenção aqui é não precisar voltar mais tantas as vezes com os pentes, então eu vou vir com o pente 2 alto, vou dar uma leve batida nessa marcação que eu criei aqui em cima, mas ela não vai tirar totalmente, mas eu já não vou precisar mais voltar com o meu pente 2, ou pelo menos eu diminuo a chance de precisar dele novamente. Então, ó, fazendo o mesmo movimento em si, um pouco mais alongado, eu vou suavizar essa marcação e vou ficar tranquilo em relação a esse volume que ficou aqui, que eu posso resolver de outras formas depois. Mas essa não é a minha intenção agora, é abrir espaço para conseguir trabalhar no degradê. Pronto, depois que a gente já tem espaço para trabalhar aqui, eu vou fazendo uma medida de um dedo acima da sobrancelha, da orelha. Você pode ver que o alinhamento ele vai vir da orelha para a sobrancelha aqui mais ou menos. Só que na orelha só vai subir um dedo.
nessa parte da costeleta vai ser 2 dedos, na parte de trás uns 4 dedos. Então você precisa ter noção dessa proporção para não ficar uma curva tão desproporcional no cabelo. Em cima da orelha 1 dedo, na parte da frente aqui vai ser mais ou menos 2 dedos do final da costeleta e da parte da nuca aqui da parte de trás uns 4 dedos, deixando uma curva bem mais harmônica aqui com o cabelo, tá? A gente vai começar marcando com um pente 0 baixo. Põe a ponta da máquina e puxo para fora também. Depois que eu fiz a minha marcação com a 0, agora eu vou vir fazendo uma marcação com a 0 alta, que assim eu já vou eliminar toda a parte difícil do degradê. O que compõe o degradê, o fade, né? A parte baixa, a parte média e a parte escura. Aqui a gente já criou um intermediário entre a parte escura e a parte média. A gente já está criando também um intermediário entre a parte clara e a média e a parte clara e o final dela aqui embaixo, aqui, que seria a máquina de acabamento e navalha. Então, eu vou começar a tirar a marcação mais difícil aqui, que é do pente 0. Vou resolver esse problema de primeiro e depois eu fico mais tranquilo. Como eu já disse pra você, a intenção é ganhar tempo, então já não vou mais voltar com a 0 que eu passei aqui embaixo. Utiliza ela ao máximo para não precisar voltar mais depois. 0 alto, movimento em C, mais ou menos meio dedo de abertura aqui, de meio a 1 dedo de abertura, para poder tirar as marcações depois. Na parte de trás, como a gente tem mais espaço para trabalhar, a gente também pode abrir mais espaço aqui. Depois que eu fiz essa marcação, eu vou começar a suavizar essa marcação. Vou pegar a escovinha de disfarce. Vou vir com o meu pente intermediário, ele não vai estar nem totalmente abaixado e nem na alta também, vai estar na metade. E aí, sem atropelar a 0 alta que eu já passei aqui, eu vou vir no mesmo movimento em C, suavizando essa marcação. Pode ver que ela já começa a ficar muito mais leve. E aí, de acordo com que ela vai ficando mais leve, eu vou abaixando a minha máquina. Terminei de abaixar aqui a máquina, pode ver que a marcação já saiu. Então o meu problema com a 0 aqui já finalizou. Agora eu vou terminar de marcar a parte clara, vou tirar essa parte aqui com a máquina de acabamento, giletar, e depois só preciso suavizar essas outras duas marcações. Minha máquina de acabamento, eu vou utilizar ela em pé, vou forçar ela no início e vou fazer um movimento em C também com ela ao contrário. Forço ela no início e depois eu puxo para fora. Assim eu não preciso desmarcar em seguida, porque eu já venho com ela desmarcando. Tem que ter o cabelo para não ficar enroscando. Poucos movimentos, a gente já tem bastante altura aqui
degradê. Pode ver que a gente já tem máquina de acabamento, 0 baixa, 0 intermediária, 0 alta. Vou limpar aqui meu cliente. Eu já posso aproveitar a máquina de acabamento e fazer a curva do cabelo dele aqui. Então eu venho com o canto da máquina, de acordo que eu vou marcando, eu vou virando ela com a minha mão apoiada no rosto, a minha mão apoiada, eu tenho muito mais controle. Eu vou virando ela e fazendo essa curva aqui. Quando chega na metade, eu venho da parte de baixo e termino de fazer a curva. Agora eu vou vir com o meu pente 1, vou colocar ele na alta e vou começar a suavizar a marcação que eu criei aqui entre a 0 alta e o pente 2. Então com o pente 1, não vou utilizar o pente 1,5, com o próprio pente 1 eu vou suavizar essa marcação. Vou começar também sem atropelar a 2 que eu passei, movimento em si, puxando para fora. Pode ver que aos poucos essa marcação também vai ficando mais suavizada. Vou abaixar o pente todo. Praticamente a marcação inteira já saiu, só vou vir com o meu pente meio agora, aferindo e dando uma suavizada, e ele vai fazer um polimento também nessa parte média do degradê. Vou colocar ele já na intermediária e vou vir agora com o movimento, não mais em si, mas um movimento reto, porém sem pressionar a máquina. Se eu pressionar eu faço buraco, se eu vier com a mão leve e fazendo o movimento reto, eu consigo polir o cabelo sem criar outra marcação e deixar o degradê muito mais detalhado e mais harmônico. Outra coisa, ao invés de eu movimentar o meu punho, eu vou movimentar os dedos. Eu vou deixar o punho preso, eu vou levantar e abaixar a mão, mas eu vou movimentar o punho. Assim, eu evito também problemas de saúde ao longo do tempo aqui no meu pulso, como tendinite, por exemplo. Fechou? Pente intermediário, pente meio, vou vir no movimento reto, pulindo o degradê. E aqui então finalizando o degradê na parte média. E aí a gente tem agora que fazer só essa conexão na parte de cima. Eu tenho 3 opções para poder fazer essa conexão. Eu posso pegar o meu pente e tesoura e fazer essa conexão com o pente e tesoura de uma forma mais artesanal. Eu posso pegar o meu pente flat top, o pente mais reto aqui, e vir com a máquina tirar o excesso de cabelo que está sobrando aqui nessa aresta. Ou eu posso pegar um pente mais alto, como um pente 4, por exemplo, passo o pente 4, 3, 2, até fazer essa conexão. Aí você vai ter que adaptar a sua técnica. Entenda que não existe técnica certa, existe técnica confortável. Então você pode pegar o que eu estou explicando aqui agora, adaptar no que você já utiliza ou no que você vai utilizar e fazer a sua própria técnica. O que eu utilizo hoje é que eu desenvolvi para mim, mas eu adaptei com outras que eu entendi de outras pessoas e de outros métodos, tá bom? Então, hoje
A forma que eu vou utilizar para poder suavizar isso daqui, eu vou utilizar pentes mais alto. Então eu vou pegar um pente 4, vou passar ele aqui, vou tirar o excesso, depois eu vim com o pente 3 e se precisar eu dou uma polida com a tesoura, fechou? Pente 4 na baixa, fazendo um movimento reto, não precisa mais puxar para fora, porque o volume de cabelo que a gente tem aqui não precisa mais de volume, a gente tem que tirar ele, então a gente vai no movimento reto. Assim a gente ganha tempo e não perde essa parte de encaixe. Pente 3, baixo também, mesmo movimento. E agora para finalizar a marcação, pente 2,5, 2 alto, né? E a gente vai vir nessa parte de baixo. Finalizo com a tesoura. Agora eu vou pegar minha tesoura de corte. Lembra que na aula de material de trabalho eu indiquei as polegadas, né, os tamanhos das tesouras, e essa tesoura, o tamanho dela me ajuda agora na hora de fazer esse trabalho, porque eu quero uma tesoura tão grande, então eu consigo dar mais atenção aos detalhes. Eu vou colocar o meu pente aqui e eu vou puxar para fora. O que sobrar na parte de baixo do meu pente vai ser o que eu vou cortar, fechou? Então, ó, eu venho só a pontinha da tesoura, aquele modelo de corte que eu mostrei para você utilizando, movimentando um lado só da tesoura, sem precisar abrir e fechar ela inteira. Movimentando um lado só da tesoura, eu vou vir com o meu pente aqui. É um trabalho rápido esse aqui, mais um polimento, para dar mais acabamento no trabalho que você fez. E agora é só tirar essa última etapa aqui com a gilete. Agora eu vou vir com creme aqui, ó. Só para poder facilitar a tirar, extrair essa última etapa aqui. Não vou ter problema algum com essa parte, porque como eu já trabalhei com a máquina de acabamento e deixei pronto para vir com a lâmina, então eu não vou precisar criar uma marcação e tirar a marcação, é só limpar mesmo, porque o feito já está pronto. Você pode ver que diferente de muitas técnicas, essa é uma técnica rápida e que você não perde qualidade. Eu tive que aprender a utilizar ela por conta de batalhas de barbeiro e trabalho com hora marcada, então você precisa de agilidade. E essa técnica ela te ajuda a ter agilidade, fechou? Então, vou vir com a minha navalha. Parte de trás dela. Viu? Normalmente eu puxo ela a parte de cima, mas se eu puxar com a parte de cima, a minha mão vai acabar ficando na frente da câmera.
e você não consegue enxergar. Mas ó, vem com a lâmina bem levinha, sem ficar batendo. O cabelo sai na hora e sem nenhuma marcação. Ô Brian, pega o papel higiênico ali pra mim. Qual que é o único detalhe que a gente tem que se atentar aqui na hora de fazer esse navalhado, né? Na hora que eu for passar a lâmina, se eu deitar ela demais, ela corta pouco. Se eu levantar ela demais, ela não corta nada. Se eu deixar ela na diagonal, ela corta, e bastante. Só que eu não quero que ela corta bastante na hora de eu já raspar. Na conexão com a máquina de acabamento com a gilete, eu vou vir com ela deitada, dou um primeiro corte e aí depois eu inclino ela. Assim eu evito totalmente qualquer marcação que poderia surgir. Às vezes o erro que acontece aqui é já vir com a gilete tirando e acaba atropelando a máquina de acabamento, cria uma nova marcação, aí vem com a zero, tem que tirar essa marcação, a zero não vai sair porque a marcação já era para a máquina de acabamento, passa a máquina de acabamento, sobe para onde não era e tem que refazer o fade todo. Então dessa forma você diminui essa chance de erro. Você vai passar a navalha mais deitada, faz a primeira marcação aqui, a primeira limpeza, e depois levanta. Termina de raspar da forma que você já conhece. Pronto, tá finalizado. Parte de trás é a mesma coisa. Pode ver que o cabelo dele aqui não tem tanto volume nessa parte da coroa. Então, não precisa se preocupar em manter o volume, porque senão não vai ficar harmônico. Eu vou subir um pouco mais com a zero alta aqui, vou tirar essa marcação e vou emendar o médio com um alto. Fechou? Então, agora o detalhe aí. Zero alto, subir um pouco mais aqui, como a parte de trás a gente tem mais espaço para trabalhar. Zero intermediário. Zero baixo. Fazendo o movimento em C, você não precisa vir com um canto, né? Algumas técnicas ensinam você vir com um canto na máquina para tirar essa marcação. Mas com o movimento em C você não atropela nenhuma altura e você consegue suavizar a marcação de forma tranquila, rápido. Só se atentar com a simetria, né? O problema é de você fazer um lado e depois fazer o outro, que você tem que ter uma técnica muito bem estabelecida para você conseguir fazer igual dos dois lados. Não liberar o cliente com um lado mais escuro que o outro, mais cabelo ou faltando. Vou fazer a conexão agora entre a 0 alta e a 2. Então venho com o meu pente 1 alto, aquele movimento em C mais estendido. E agora meu pente 1 baixo. Como
na técnica da lateral. Pente 1 já deu conta de suavizar toda a marcação, só que para conferir eu venho com o pente meio, já jogo no intermediário, venho dando aquele polimento só para finalizar. E aí me sobra aqui na parte de cima 2 dedos aqui para eu fazer um disfarce. Pente 4, pente 3 e 2 alto, igual na lateral. 4 baixa. Três baixa. E para finalizar meu pente 2 na alta, para quebrar a última marcação. Fechou? Essa é a técnica. O degradê está feito. Você pode também marcar o acabamento da testa aqui e tudo mais, mas eu vou finalizar o outro lado para fazer o acabamento. Como essa é uma ala gravada, então a técnica que eu vou fazer do outro lado é a mesma desse. Para não precisar ficar repetindo as mesmas coisas, desse lado agora eu vou fazer a técnica que eu faço no meu dia a dia. E você pega no detalhe. Caso você tiver dúvida, você pode voltar à aula e rever a técnica quantas vezes você quiser. Agora, eu vou mostrar no detalhe aqui a técnica que eu utilizo no dia a dia. É a mesma que eu fiz do outro lado, sem pausa, sem explicação, tá? Só vou fazer a preparação igual eu fiz do outro lado. Quando você faz a preparação, você ganha tempo, porque você diminui a sua chance de acabar cortando o que não é para cortar aqui. Mesmo que ele vai tirar bastante em cima, ainda assim a gente precisa fazer as divisões, tá? Então, é molhar o cabelo, fazer a divisão aqui, com a medida do pente que eu mostrei pra você, fazer a marcação e trabalhar o degradê, beleza?
Pronto, agora com os dois lados do degradê finalizado, eu vou prender o cabelo dele aqui na frente. Mesmo que esse lado vai fazer conexão, não vou fazer a conexão agora ainda. Vou prender o cabelo na frente e vou fazer o acabamento da testa. Então, ó, rapidinho aqui, puxa ele, visilha. E aí eu vou puxar só o que faz parte do pezinho aqui, ó, sem ficar puxando demais, para não abrir demais a testa. E eu vou fazer o acabamento da parte da frente dele aqui. Começo pelo meio, faço a primeira marcação e dessa marcação eu vou guiando para a lateral. Como é que eu vou saber o alinhamento do canto aqui do cabelo? Essa parte de baixo aqui do cabelo chama-se recessão baixa. É a parte mais bicuda do acabamento, que é a junção entre a curva da costeleta com a parte da frente do acabamento. Então, na recessão baixa, ela vai ser a parte mais para frente do acabamento, vai ser a parte mais alongada, a parte que mais aparece. E a parte de cima aqui é a recessão alta. Esse canto da parte de cima, que é a junção do topo do acabamento com a lateral, é a parte mais recuada. Ele não pode estar recuado demais, senão a testa fica em V. Só que ele também não pode recuar de menos, porque senão fica um acabamento muito curvado. A gente precisa do acabamento mais reto. Como é que a gente vai bater esse acabamento aqui? A gente vai pegar a parte da recessão baixa, vai alinhar o pente e vai, tá vendo? Pode ver, ó. A gente alinhou o pente aqui com a parte da recessão baixa do cabelo e vai pegar essa linha de cima aqui, ó, tá vendo? E a gente sabe que o acabamento dele precisa pegar esse formato aqui mais quadrado. Se a gente deixar esse alinhamento aqui, vai ficar mais natural? Sim, mas vai ficar feio. Quando você olhar de frente, o acabamento dele vai estar muito arredondado, não vai destacar tanto. E se a gente abrir demais também, ele vai ter problemas aí com o zoeiro da rapaziada. Então, vai alinhar o pente aqui e pode ver, ó, alinhou a recessão baixa, vai ser a parte que não vai mexer, e a gente vai alinhar o pente com a parte de cima, e aí esse sim vai ser o formato do acabamento dele. Depois de um tempo você vai ver que sem o pente você consegue fazer isso de forma natural. Fechou? Então, ó, a marca de acabamento, sem muita pressa. Marca primeiro com ela reta, faz toda essa parte de cima. Não precisa ficar limpando o excesso de cabelo que sobra para baixo, que a gente vai tirar com a navalha depois. E aí eu venho com ela reta. Deixa eu fazer essa marcação. O acabamento dele não vai destacar tanto, porque essa parte da frente aqui, pode ver, é uma textura diferente de fio e é uma quantidade, uma densidade diferente também. Essa parte de trás é mais escura, a parte da frente é mais clara. A parte de trás é mais densa, a parte da frente é mais fina. Então o acabamento dele não vai destacar tanto. Ainda assim a gente tem que fazer a nossa parte. Então, ó, agora a única preocupação é deixar a simetria e fazer o outro lado igual, no mesmo alinhamento que está vindo no cabelo aqui. Quando é que a gente não vai utilizar isso? Quando o cliente já tiver uma falha e um lado é muito entrado já por natureza. Então a gente não pode entrar do outro lado e deixar os dois lados iguais. Aí a gente finge que não tem a falha desse lado do cabelo, por exemplo, caso ele tenha, faz o acabamento como se fosse o outro lado e mantém, entendeu? Se houver algum erro, igual aqui por exemplo, ó, imagina se eu tivesse que subir o acabamento nessas falhas que ele tem aqui em cima. Aqui não faria muita diferença, mas na lateral eu teria que tirar demais, aí a testa dele acaba alongando demais. Então eu finjo que não existe essa falha e continuo fazendo o acabamento de forma natural. Você vai ver que vai harmonizar pra caramba. Depois que eu marquei o acabamento dele aqui, posso vir com água ou com creme. Só vou tirar o excesso que sobrou aqui do acabamento dele. Ficar na navalha aqui rapidão. E tira o restante aqui que sobrou.
acabamento e parte lateral finalizada. Agora, o único problema vai ser esse aqui. A gente vai fazer o corte na tesoura aqui agora, vamos trabalhar algumas divisões, alguns ângulos aqui no cabelo, finalizar o corte para depois vir com a química e fazer o cabelo aqui. Ah, mas por que você não faz a química primeiro e depois você corta? Também pode fazer esse procedimento. Se for um cabelo que você perceber que você vai conseguir fazer, você não vai conseguir fazer as divisões, você pode fazer a química antes e aí você depois pega o cabelo e corta. Mas eu vou cortar ele aqui antes, eu percebi que ele está anelado, mas ele não vai impedir de fazer o corte na tesoura. Então faço o corte antes, finalizo o corte e aí a gente já deixa já a aula de selagem só para ela, beleza? Vamos fazer o corte aqui então. Na parte teórica aqui é umedecer o cabelo, preparar ele com algumas divisões, tirar um pouco menos na parte da frente e um pouco mais na parte de trás, beleza? Agora eu vou umedecer um pouco mais do que eu tinha umedecido antes, umedecer o cabelo todo de uma forma homogênea, tanto para um lado quanto para o outro. E eu tenho que me atentar aqui, o cabelo dele, ele é um side part, ele é um cabelo partido pela linha, não tem lâmina, não tem disco partindo o cabelo dele, mas ele tem uma divisão desse lado, ele não joga o cabelo pro lado de cá, ele joga o cabelo pro lado de lá. Então o lado de lá vai ter encaixe, o lado de cá não. A gente vai manter esse lado mais alto do que o lado de cá, assim criando um pompador no cabelo dele. Com o cabelo umedecido, a gente vai criar aqui uma divisão de mecha guia. Como que funciona a divisão de mecha guia? A gente vai desembaraçar o cabelo, vai pentear ele todo para frente. E a gente vai separar uma mecha central que vai ser a guia para todo o restante do corte. Então, sem ela, a gente não vai conseguir fazer esse corte com excelência. Ele pode acabar ficando com algumas pontas, algum encaixe imperfeito. A gente pode tanto alinhar essa mecha guia central com a linha do nariz, ou a gente pode fazer no olhômetro mesmo. Hoje eu vou fazer ela de forma mais informal, porque o importante é que ela esteja no centro, não precisa ser muito perfeito, mas ela precisa estar no centro, que vai ser a guia para o restante do cabelo. Então, separei essa mecha guia, eu vou levantar ela com o pente e aqui eu vou definir a altura com o meu cliente. Então, por exemplo, o cliente ele quer 3 dedos, eu vou alinhar 3 dedos aqui e eu vou mostrar para ele. Eu posso tirar isso? Ah, eu quero mais alto. Então você vai definir a altura com ele, vai virar o dedo, vai mostrar para ele a altura que vai ficar o cabelo e aí você faz o corte. Aqui. Se eu deixar o meu dedo baixo assim, o topete vai ficar menor do que a parte de trás. A nossa intenção é o contrário, é deixar o topete maior do que a parte de trás menor. Então eu vou dar uma levantada no meu dedo, eu vou fazer assim com o meu dedo. Vou dar uma levantada, direcionando a ponta da frente do meu dedo para a parte de trás aqui da coroa da cabeça dele, fechou? E aí eu tiro esses 2 dedos. Vou dar uma virada na cadeira aqui. Vou pegar um pedaço dessa mecha que eu cortei, vou juntar com mais um pedaço de trás e aí eu tiro a altura. Pego mais um pedaço dessa mecha, junto com a parte de trás e assim, sem erro, vou definir a altura do cabelo dele. Como é um cabelo que está totalmente sem formato, a gente não pode pegar naquela técnica de mecha-mecha direto. Então a gente precisa vir definindo essa altura e de acordo com que vem chegando na parte de trás, a gente faz o encaixe. Agora sim, com todo o cabelo definido aqui, eu pego o cabelo na técnica mecha-mecha, levanto e o que sobra aqui no meio, como eu criei uma guia central, aí eu corto o cabelo.
Vou pegar essa mecha, vou puxando ela até a parte de trás e vou finalizar aqui na parte de trás. Quando eu finalizar, eu vou pegar a parte da lateral, venho cortando até finalizar a parte da lateral. Assim eu evito de deixar alguma ponta para trás. Pode ver que eu peguei a mecha na lateral aqui e vou vindo definindo ela até na parte de trás. Qual vai ser a diferença agora? A parte do meio, ela vai estar intermediando, então não vai ter diferença. Só que, olhando aqui para frente do corte, o lado esquerdo, ele não vai ter encaixe. Então eu preciso manter o meu dedo reto. Todo corte que eu for fazer aqui, o meu dedo precisa permanecer reto, porque senão eu não vou conseguir deixar esse lado mais ascendente na hora de levantar a franja e o topete do cabelo dele. Eu vou vir mantendo a altura que eu defini na minha mecha guia, não posso deixar ela igual, porém eu não posso fazer essa conexão com esse lado de cá. Agora o lado de cá eu posso. O lado de cá, como esse lado tem conexão, então eu vou vir cortando o cabelo. Vou fazer do mesmo jeito que eu fiz do outro lado de lá. Venho puxando as mechas e o que está passando aqui, comparado à mecha da lateral, venho cortando. Só que, pode ver, ó, quando eu finalizar aqui na parte de trás, eu vou ter outro trabalho agora, que é fazer o encaixe com essa parte da lateral. Precisa ser um encaixe perfeito? Não. Por quê? Como ele é um cabelo que tem mais volume na parte de cima, se ficar um encaixe perfeito, vai ficar muito baixo aqui. Realmente, algumas mechas vão sobressair, porém elas vão encaixar de forma harmônica, sem deixar o cliente com o rosto estranho. Então, ó, vou fazer uma divisão aqui, puxando do alinhamento do acabamento, eu vou separar a franja dele. Eu vou puxar da posição que eu estou aqui mesmo, eu vou puxar as mechas para baixo, vou encaixar o meu dedo e vou deixar ele não deitado e também não muito para fora. Eu vou deixar o meu dedo reto, comparado à cabeça dele, que vai estar paralela à cabeça dele. Todo o cabelo que passar para fora aqui, eu corto. Puxo mais uma mecha para trás, puxo mais uma mecha para trás, e assim eu vou até fazer todo o encaixe do cabelo dele. Pode ver que na parte de trás, como eu já vim cortando e encaixando, então vai diminuindo o tanto de cabelo para cortar. Mas nessa parte da frente estava mais necessário, então ó. Fechou? E aí eu pego a franja, jogo ele pro alinhamento aqui do lado e eu vou fazer a junção dessa diferença aqui. Ó, eu penteei o cabelo dele todo aqui, vou jogar a franja aqui pro lado do encaixe e aqui eu vou separar uma mecha, pego um pedaço da mecha de trás, eu vou comparar com o alinhamento da ponta da franja aqui, ó. Então o meu dedo comparado a essa mecha e a essa mecha precisa encaixar reto. Eu vou puxar ela e vou vir com a tesoura fazendo essa conexão. Puxo ela e venho com a tesoura fazendo a conexão. Pronto, é isso. O corte na tesoura aqui está finalizado. Pode parecer que ainda tem coisa para fazer, mas é porque o cabelo está muito anelado, está pesado e a gente precisa agora fazer a selagem, beleza? Mas essa foi a aula. Se você aplicar essas técnicas de degradê, você vai ter muito mais agilidade, vai ter muito mais tempo para poder dar atenção em outras coisas mais importantes no corte, por exemplo, a estrutura e acabamento, fechou? Se você quiser ver esse corte aqui finalizado, você precisa vir agora para a aula de selagem, que é onde a gente vai dar uma derrubada nesse cabelo aqui e vamos finalizar ele, beleza? Então, te espero na próxima aula.